Proclamai a palavra de Deus de cima dos telhados. Oh, que bênção de Deus nesta quinta-feira nós estarmos aqui reunidos para recebermos a palavra de Deus. Hoje nós celebramos em toda a nossa igreja a festa solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo presente pela Santa Eucaristia. Que bom que você está conosco. Vamos neste dia solene e bonito rezarmos juntos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Envia-nos, Senhor, Teu Espírito Santo de amor. Irmãs e irmãos, nesta solenidade do corpo e do sangue de Cristo, manifestamos a nossa fé no Senhor, que permanece conosco no sinal da sua Páscoa. Unamo-nos na mesma fé como comunidade reunida em torno da palavra e da mesa da Eucaristia, que nos alimentam para a vida. Primeira leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias Moisés veio e transmitiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os decretos. O povo respondeu em coro: faremos tudo o que o Senhor nos disse. Então Moisés escreveu todas as palavras do Senhor. Levantando-se na manhã seguinte, ergueu ao pé da montanha um altar e 12 marcos de pedra pelas 12 tribos de Israel. Em seguida mandou alguns jovens israelitas oferecer holocaustos e imolar novilhos como sacrifícios pacíficos ao Senhor. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em vasilhas e derramou a outra metade sobre o altar. Tomou depois o livro da aliança e o leu em voz alta ao povo, que respondeu: faremos tudo o que o Senhor disse e lhe obedeceremos. Moisés, então, com o sangue separado, aspergiu o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez convosco, segundo todas estas palavras. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O nosso salmo de hoje será proclamado por Augusto.
Irmãos, Cristo veio como sumo sacerdote dos bens futuros, através de uma tenda maior e mais perfeita, que não é obra de mãos humanas, isto é, que não faz parte desta criação, e não com o sangue de bodes e bezerros, mas com o seu próprio sangue. Ele entrou no santuário uma vez por todas, obtendo uma redenção eterna. De fato, se o sangue de bodes e touros e cinza de novilhas espalhadas sobre os seres impuros o santifica e realiza a pureza ritual dos corpos, quanto mais o sangue de Cristo purificará a nossa consciência das obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Pois, em virtude do Espírito eterno, Cristo se ofereceu a si mesmo a Deus como vítima sem mancha. Por isso, ele é mediador de uma nova aliança. Pela sua morte, ele reparou as transgressões cometidas no decorrer da primeira aliança. E assim, aqueles que são chamados recebem a promessa da herança eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se imolava o cordeiro pascal, os discípulos disseram a Jesus: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então 2 dos seus discípulos e lhes disse: Ide à cidade. Um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro. Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar: O mestre manda dizer onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos. Então ele vos mostrará no andar de cima uma grande sala arrumada com almofadas. Aí fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhe, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhes disse: Isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não beberei mais do fruto da videira, até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino, foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E neste dia tão bonito, o Padre Roberto vai nos fazer uma bonita reflexão. Olá! E nesta quinta-feira, hoje, a Igreja nos convida para celebrar a grande solenidade de Corpus Christi, o corpo de Cristo, como bem sabemos. Pois bem, aqui no programa De Cima dos Telhados, produzido pelo grupo Ir ao Povo, vamos tentar refletir um pouco esse grande momento da nossa igreja. Olha, vamos olhar lá para o passado, quando o povo de Israel fez uma experiência com Deus, uma experiência de aliança. Essa aliança ela foi mediada por Moisés em diversos momentos, como por exemplo a promulgação das leis, a questão do sacrifício dos animais e a aspersão do sangue sobre o altar e assim por diante.
pois esta aliança, depois nós vamos ouvir falar em nova aliança, que se plenifica em Jesus Cristo, com o seu sangue derramado na cruz desta vez. Então nós vamos tentar compreender um pouco isso tudo dentro do contexto histórico. Vamos lá para o ano de 1264, dia 19 de junho. Acontece o milagre de Bolsena, na Europa. E aí o que acontece? O Papa Urbano IV pede para que, a partir da experiência daquele milagre, onde as espécies do pão e do vinho se transformaram em sangue e água sobre o corporal, o Papa pede que isso seja levado até a Catedral de Santa Prisca. Ao levarem todo esse material, levarem o corporal ali embebido neste líquido até a Catedral de Santa Prisca, em devoção, com cânticos, isso tudo se transformou numa liturgia, que depois, futuramente, óbvio, se tornou numa liturgia oficializada, que se espalhou por toda a Europa e chegando aos demais continentes. E hoje nós celebrando esta grande solenidade. Mas tudo isso dentro desse contexto para nos mostrar que celebramos a presença, adoramos e veneramos a presença viva e atuante de Cristo em nossa liturgia, em nossa vida, em nossa história. Muito bem. E como que isso tudo se dá? Também vamos olhar um pouco na questão de onde nós estamos, aqui na proclamação do Evangelho, que você já acompanhou, onde Jesus está ceando com os seus discípulos. E ali, nas palavras que acontecem nesta Santa Ceia, a Páscoa que Jesus celebra com os discípulos, é a antecipação da Páscoa judaica, ao mesmo tempo é o momento em que ele está com os seus diante dos fatos que hão de se cumprir. Ele pega o pão, parte e partilha, reparte com os seus. Pega o cálice com vinho, afinal de contas o seu sangue ainda não foi derramado. Também partilha, abençoa e diz: tomai todos e comei, isto é meu corpo. Tomai todos e bebei, isto é meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança. Veja ali, Jesus inaugura esta aliança nova com os seus discípulos, com toda a humanidade. A história toda do Antigo Testamento já é conhecida. E agora o sangue derramado não é mais dos animais em sacrifício, é o próprio Cristo que se oferece em sacrifício, é o sangue dele que agora é derramado. O altar é a cruz, ele é o Cordeiro. E assim, nasce essa experiência que toda a comunidade vai vivendo em cada celebração dali para diante. Toda vez que celebra, vive o momento da Santa Ceia, da instituição da Eucaristia. E nas cidades onde hoje é celebrada, onde é possível, porque com a pandemia a liturgia acabou sofrendo também essa realidade. Então, mas sabemos da história, os grandes tapetes coloridos, a beleza dos motivos religiosos ali desenhados, motivos também da nossa atualidade, tantos e tantos sinais para mostrar onde vai passar o Santíssimo e onde a comunidade toda adora e venera esta presença viva e atuante de Jesus na história de hoje. E é uma unidade onde que o ser humano de hoje faz a aliança com o Senhor, renova esta aliança inaugurada por Jesus Cristo. Eis aqui o sangue do Cordeiro, eis aqui o corpo que alimenta na caminhada. Portanto, presente na Santa Missa hoje, renove também esta sua aliança com Jesus, que derramou seu sangue por toda a humanidade, por mim, por você, por cada um de nós. Renovemos essa nossa aliança, celebrando esta festa da solenidade, corpo e sangue de Cristo em nossa vida, em nossa história. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Desça sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, e o Filho e o Espírito Santo. Amém. E até o nosso próximo encontro. Amado povo querido de Deus,
Olha que belas palavras nós ouvimos hoje, tanto nas leituras quanto no Salmo e também na reflexão do Padre, nesse dia tão lindo, especial e tão importante na nossa igreja. Esta fé que nos alimenta e que nos sustenta, o corpo e o sangue de Cristo, que nos revigora as energias e as forças e nos faz caminhar, olhar para frente e acreditar que nós venceremos, porque Jesus está conosco no nosso coração. Amém. Vamos encerrar então o dia de hoje rezando a oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Por um pedaço de pão e um pouquinho de vinho, Deus se tornou refeição e se fez o caminho. Por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão, por um pedaço de pão.